Fala, gente, estamos ao vivo agora. Esperar vocês entrarem aqui. Deixa eu acertar esse celular. Vamos falar um pouquinho sobre as notícias de hoje. Deixa vocês entrarem aí. Vamos lá. Obrigado. Vamos começar falando do Rodrigo Pilha. Pilha é um militante ativista, estava com outros 4 manifestantes na esplanada dos ministérios, abriram uma faixa dizendo Bolsonaro genocida. Os 4 foram levados e tentaram enquadrá-los pela Lei de Segurança Nacional, pela Polícia Federal, pela PF. 4 desses manifestantes foram liberados e pegaram então uma condenação, uma execução do Pilha relativa a uma conduta do ano de 2015 por desacato e mantiveram ele preso baseado nisso. E aí começaram a circular informações na internet. Não, mas ele está preso por outra coisa, não é pela manifestação que tocou contra o governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Como se a gente não entendesse como funciona o sistema acusatório e de justiça punitiva. E aí eu fui pegar a decisão onde ele foi condenado por desacato, de 2015, novembro de 2015. Tinha uma atividade no Mané Garrincha, em Brasília, num estádio de futebol, e o Pilha foi para o estádio, então, com uma bandeira da Dilma. E os caras viraram para ele e mandaram ele tirar a bandeira, dizendo que não podia fazer manifestação política ali. Ele estava com adesivo e bandeira. E ele disse que não faria isso. E eu faria a mesma coisa que ele fez se tentassem restringir o meu direito de manifestação política. E ele reagiu a isso. E nessa reação, testemunhas disseram que ele xingou policiais, reagindo porque tentaram tirar a bandeira dele. E ele levou, então, uma condenação por desacato. Quando ele, então, chega na unidade policial, eles arrumam isso como pretexto de uma execução que estaria pendente e que nem era de prisão, era restritiva de direito, porque era de 7 a 8 meses, mas o juiz fez uma conversão para restrição de direito e eles utilizaram isso como argumento, então, para manter ele preso. Como se ele não tivesse cumprindo a decisão anterior. E as notícias que a gente tem, inclusive, é de que ele nem estava acompanhando essa execução. E é um arbítrio completo, uma conversão para a prisão, porque não acharam em determinado momento no endereço dele para restritiva de direito ou algo parecido. E repito, ainda mais por esse motivo, porque estava com uma bandeira nas costas e eles quiseram tirar essa bandeira no pescoço. Evidentemente, isso é abuso e a tentativa de justificar uma ilegalidade, uma arbitrariedade com outra. O Pilha merece solidariedade 2 vezes. Pela coragem e merece solidariedade porque está sendo penalizado 2 vezes pela sua liberdade de expressão tolhida. Então já tem um advogado cuidando do caso do Pilha, está buscando uma medida necessariamente de relaxamento de prisão. Eu estou em contato com uma pessoa próxima que está também acompanhando o caso de perto, me coloquei à disposição como mandato, por isso fiz lá a publicação do vídeo, fiz agora a publicação de mais uma postagem sobre o assunto, me coloquei à disposição para aquilo que for necessário. E essa pressão e essa denúncia pública agora, gente, é muito importante, inclusive desfazendo essa mentira que estão utilizando para justificar a prisão dele. Porque o outro motivo do desacato era também de natureza política. Então, são os mesmos instrumentos que querem criminalizar a atuação de um militante. É exatamente isso que a gente não pode deixar. Então, toda a solidariedade, liberdade para Rodrigo Pilha,
contra os abusos e ataques do governo de Jair Bolsonaro. O que ele e os outros 4 militantes disseram e abriram como faixa na esplanada dos ministérios, nós repetimos: Bolsonaro é um genocida. Nós nos colocamos à completa disposição para estar do lado daqueles e daquelas que estão lutando pela liberdade desse militante, Rodrigo Pilha, que demonstrou coragem nas suas iniciativas. Vamos manter essa mobilização. É muito importante. Queria trazer um outro tema aqui para discutir com vocês, para a gente dialogar. No meio de tanta dificuldade, uma notícia positiva. Vocês sabem que Bolsonaro está fazendo as intervenções nos Cefetes, nos institutos federais. Fez no Cefet do Rio de Janeiro, pegou um sujeito que não tinha vencido as eleições e botou no lugar do Maurício, que foi o vencedor das eleições. Isso gerou uma enorme comoção contra essa medida de estudantes, professores, profissionais de educação. E discutindo com esses estudantes, porque a mesma coisa, inclusive, tinha acontecido no Instituto Federal de Santa Catarina e no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o pessoal entra, então, com uma ação no Supremo Tribunal Federal, atacando o decreto de Bolsonaro que justifica as intervenções em institutos e Cefetes. No período ainda do recesso parlamentar, eu me reuni virtualmente, junto com a representação dos estudantes, e o Maimone, a quem eu agradeço, com agradecimento ao partido, ao pessoal que está nos defendendo nessa causa, na verdade, que está acionando o Supremo Tribunal Federal nessa causa, em nome do pessoal, a quem eu também agradeço, ao Juliano como presidente e a toda a direção nacional do pessoal que está patrocinando, então, essa causa junto ao Supremo Tribunal Federal. Saiu a decisão da ministra relatora, que é a Carmen Lúcia. E ela deu provimento, ela acolheu as teses que nós apresentamos. E essa é uma boa notícia, mostrando que é inconstitucional o decreto de Bolsonaro. Esse julgamento agora vai de 19 a 26, porque todos os ministros do Supremo Tribunal Federal vão votar. 19 a 26. As votações se dão eletronicamente. Vitória da mobilização de estudantes, professores e professoras, profissionais de educação. Mas temos que manter a mobilização? Com certeza, porque a votação, na verdade, o julgamento ainda não acabou. Os outros ministros, 10 ministros, vão ter que dar também o seu voto. Se a gente vence essa batalha, é uma restrição ao autoritarismo bolsonarista, no ataque a institutos federais, a Cefet, a escolas técnicas federais por todo o Brasil. E nós não podemos deixar de dar nenhum passo à frente quando uma vitória se apresenta e também a comemorar essas vitórias num cenário tão difícil, mas porque elas dão energia para a gente conseguir avançar mais. Um outro assunto que eu queria abordar com vocês aqui e não podia ser diferente, a escalada que está sendo vivenciada com os efeitos da pandemia. Hoje o governo federal, então, anuncia a compra para o segundo semestre de milhões de vacinas. Faz isso depois de ter exercido um verdadeiro boicote durante o ano de 2020 e uma parcela significativa do ano de 2021 a um plano nacional de imunização. Mas a pressão se tornou tão forte e Bolsonaro passou a perder tanto a sua popularidade, ou teve uma ampliação exponencial de sua rejeição, que resolveu então correr atrás de um plano de imunização e de compra de vacina. Eu não sei se vocês sabem, mas o governo de Jair Bolsonaro foi o único a votar contra na Organização Mundial de Comércio a quebra de patente de vacinas, o que é mais um enorme absurdo. Mas a gente tem que continuar pressionando por um processo de imunização, porque o atual ministro, inclusive, fala diferente do anterior, mas diz que estruturalmente eles dizem que a continuidade, essa continuidade é de uma política de morte. Então a pressão pela vacina, a pressão pelo auxílio emergencial, que vai ser votado agora na Câmara, a pressão para garantir os repasses por parte do Ministério da Saúde para estados e municípios, garantindo leitos, respiradores, vagas em UTI é fundamental. Eu sou natural de Nova Friburgo. Friburgo está com uma vaga no boletim que saiu
para atendimento de pessoas de Covid na UTI e com a enfermaria completamente lotada. A mesma coisa que está acontecendo no município de Cordeiro. Isso está acontecendo nas mais variadas regiões, estados e municípios brasileiros. A responsabilidade, inclusive, de disponibilizar recursos para que as pessoas sejam atendidas, necessariamente é do governo federal. Eu sei que dá muita raiva, e dá em mim também, ver um governo que desmonta por completo uma política para fazer com que o seu projeto e a coesão daqueles fanáticos que o seguem permaneça. Né? Isso dá raiva mesmo. Né? Já falei isso hoje em alguns programas de rádio que eu fiz. Né? Cada vez a gente vê um número maior de pessoas próximas contaminadas nos hospitais. Eu poderia citar aqui um número grande de pessoas que estão vivendo essa situação, essa circunstância. Muito próximas. O Ananias, do nosso mandato, está nesse momento com coronavírus. A nossa coordenadora de comunicação, Tamara, está com a sua família, com seu cunhado, a sua irmã e o irmão do cunhado, também numa situação difícil. O Fábio está sofrendo aí com o que aconteceu com o padrinho dele. São vários companheiros de mandato, da família, a família de Sâmia também. Acabou de ter Covid há muito pouco tempo. Um tio se recuperando. Então, evidentemente, a gente fica revoltado quando vê, como eu vi, por exemplo, o senhor Eduardo Bolsonaro, no tal do Flow ou do Flau, defendendo que máscara não era importante, tá certo? É claro que isso gera em nós uma profunda revolta, né? Como a gente vê o tanto do boicote que o senhor Bolsonaro fez em relação à vacina. Mas vamos manter a nossa luta de pé, vamos continuar nos mobilizando para que a gente possa superar esse governo genocida. E antes de ouvir aqui pelo menos 5 comentários ou perguntas de vocês, eu quero registrar o falecimento, que foi algo muito duro para todos nós que somos do PSOL, mas para todas as pessoas que gostam dele, para todas as pessoas que são de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, para a sua família também, os nossos sentimentos. O Renatinho, vereador do PSOL em Niterói, que faleceu também de Covid-19 no dia de ontem. Um lutador, camelô, com deficiência, sempre na luta ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Então a nossa homenagem a esse guerreiro e a luta do Renatinho fica mesmo como exemplo de vida, de luta, para que a gente continue seguindo em frente e que a gente não se entregue os nossos sentimentos à família desse grande sujeito, dessa grande pessoa, desse grande ser humano. Eu vou ler aqui algumas mensagens de vocês, chegaram muitas. Daqui a pouco eu vou estar com o companheiro Wagner e com um grupo de Pernambuco discutindo lá um centro socialista para Pernambuco. No dia 27 a gente inaugura o Centro Socialista do Rui Sanglar, com atividades voltadas inclusive para a prevenção à pandemia. Está engatilhado o segundo em Sobradinho, no mês de abril. A segunda reunião da Assembleia Popular do Centro Socialista foi um sucesso, com mais de 100 pessoas. Falei sobre ela no Twitter e apareceram mais de 500 mensagens de pessoas interessadas em fazer parte da disseminação desses projetos. A gente contou com a presença do professor Alisson Mascaro na abertura da nossa última reunião e a coisa está caminhando com força nesse trabalho fundamental de disseminação das nossas ideias, de acolhimento e de defesa do socialismo. Julier Salles. Vamos lutar pela democracia, não podemos deixar Bolsonaro no poder. Obrigado, Julia, aqui pela sua mensagem. O Chico Egídio está dizendo, na luta. O André 0311-2628 está dizendo, PZ, que Deus abençoe muito, fora Bozo. Um abraço para você, André. RS Pora 22 está dizendo, aqui em Natal perdemos um sindicalista de luta. Os nossos sentimentos a vocês. Aí também em Natal, no Rio Grande do Norte, terra de minha mãe.
Thales Santos, obrigado por sua luta, Glauber. Obrigado a você, Thales. Maicon Wátila, tamo juntos aqui no Maranhão, fora Bolsonaro. Gente, obrigado as participações de vocês hoje. Nayara tá aqui com a gente, um abraço para você, Nayara. Hashtag liberdade para Rodrigo Pilha. Alessandro Cário, tamo junto, Eletrobras Pública, continua a mobilização em defesa da Eletrobras, dos Correios, contra essa reforma administrativa que eles estão tentando aprovar. A nossa luta é permanente e dia 24 indicativo de lockdown da classe trabalhadora. Gente, um abraço grande a cada um e a cada um de vocês. Valeu a Joaquim Neto 2017, um grande abraço. Francisco W. Gomes, Anderson Castedo, não podemos enfraquecer, forças socialistas, avante, vamos firme. E liberdade para Rodrigo Pilha. Um abraço grande para vocês.